Na Hora Extra dessa semana, você vai conferir a cobertura completa da corrida de rua do TRT de Goiás, que este ano reuniu mais de 1.500 atletas. E ainda, de acordo com o Instituto feito pelo Instituto Nacional do Câncer, dos 500 mil casos da doença registrados no país, mais de 20 mil estão relacionados ao trabalho. E no bloco de entrevistas, nós vamos conversar com o juiz Platão Teixeira Neto sobre a atuação da Justiça do Trabalho no combate ao trabalho infantil. Aguardamos você! Seja bem-vindo à Hora Extra, que nesta edição traz os seguintes destaques. A quarta corrida do TRT de Goiás conta com a participação de mais de 1.500 atletas. De acordo com o estudo feito pelo Instituto Nacional do Câncer, dos 500 mil casos da doença registrados anualmente, mais de 20 mil estão relacionados ao trabalho. E no bloco de entrevistas, o nosso convidado é o juiz Platão Teixeira Neto, que fala sobre o programa de combate ao trabalho infantil do TST. Hora Extra está começando agora. Mais de 1.500 atletas participaram da corrida de rua do TRT de Goiás, que este ano levantou a bandeira dos 70 anos da CLT, as conquistas do trabalhador brasileiro e os novos desafios. 7 horas da manhã e os atletas continuam chegando. O aquecimento antes da prova é fundamental. Além do grande número de corredores profissionais, a corrida de rua do TRT de Goiás atraiu também uma alegre multidão de atletas amadores, familiares e amigos no dia 24 de novembro em Goiânia. A expectativa é bastante grande, a gente percebe que hoje está um dia um pouquinho chuvoso, mas eu acho que para o atleta é até bacana. Ele se sente mais confortável e tal, e acaba tendo mais resistência para essa corrida. E essa parceria a gente tem certeza que vai demorar ainda muitos e muitos anos, porque é uma parceria muito boa e que estimula as pessoas na atividade física, em ter uma melhor qualidade de vida. Então nós estamos muito felizes com essa parceria. Apenas a 3 minutos da largada, as fortes chuvas não atrapalham a animação dos atletas. Pontualmente às 8 horas, as sirenes são disparadas. Foi um dia de superação para os participantes da corrida do TRT de Goiás. Para muitos atletas, acostumados em competir em provas dessa natureza, a chuva não atrapalhou. E a preocupação era a de melhorar o próprio tempo e concluir bem o percurso. Para outros, o simples fato de cruzar a linha de chegada já significava uma grande vitória. Eu fiz os 4 quilômetros em menor tempo do que eu pensava, do que eu tinha programado. Eu fui devagar, mas foi por causa inclusive da minha categoria, que é acima de 40, mas foi muito gostoso, foi muito bom. Acho que o resultado vai ser além do esperado. Estou esperando ganhar, inclusive, a minha medalha, meu troféu. A corrida contou também com a participação de juízes, procuradores, advogados e servidores da Justiça do Trabalho goiana. Para nós é uma honra estarmos festejando mais uma vez os 70 anos da CLT, pois ela é um marco divisório na vida do trabalhador brasileiro. Ela que dividiu a época em que não havia leis e agora em que há leis e que a dignidade do trabalhador está junto com a cidadania. É isso que é importante para nós. As leis foram implantadas, elas são protegidas pela Justiça do Trabalho e é uma honra para nós nesse dia conclamar todos, atletas, população, funcionários, para festejarmos juntos. A senhora, como presidente do TRT, qual o sentimento de ver tanta gente reunida num evento tão bonito?
muito orgulho, muita satisfação e muita honra de estar recebendo todo mundo. De acordo com o estudo feito pelo Instituto Nacional do Câncer, dos 500 mil casos da doença registrados anualmente no Brasil, mais de 20 mil estão relacionados ao trabalho. Élita Monteiro é cabeleireira há 22 anos. Ela lida diariamente com diversos produtos químicos. Grande parte deles contém em sua composição substâncias nocivas à saúde, incluindo agentes causadores de câncer. Nós fazemos reflexo, nós fazemos progressiva, nós fazemos alisamentos, nós fazemos colorações. São as principais químicas. Há cerca de 10 anos, Élita começou a passar mal. Os médicos constataram uma grande baixa do seu sistema imunológico. Eu fiquei uns 15 anos trabalhando sem os devidos materiais de proteção, né? E com isso, eu fiquei muito exposta. Eu até tenho muito problema com a amônia, justamente por isso. Porque eu fazia muito permanente, a composição principal é a amônia, e eu não usava luva, não usava máscara, né? E às vezes as clientes até falavam, como que você dá conta, esse cheiro é horrível, mas eu nem senti o cheiro. E com isso, a minha imunidade abaixou muito. E aí eu comecei a sentir mal. A desconfiança maior mesmo é que sejam os produtos químicos do salão. Além de trabalhar e gerenciar o salão, Élita é também presidente da Associação dos Profissionais da Beleza do Estado de Goiás. É aqui que ela vem fazendo um importante trabalho de prevenção de doenças ocupacionais. Élita, os cabeleireiros sabem dos riscos da sua profissão? A maioria não sabem. Até porque não viveram a experiência de ter um problema, né? Então eles ignoram ou não têm consciência mesmo. Não é muito divulgado, não é muito apresentado para os profissionais, eles não têm consciência. A maioria não. A profissão de cabeleireiro é uma atividade econômica que apresenta risco ao trabalhador de desenvolver algum tipo de câncer, mas não é a única. Dezenas de outras ocupações apresentam os mesmos riscos. A conclusão faz parte de um estudo divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer, que apresenta dados alarmantes. Dos 500 mil casos da doença registrados todos os anos no Brasil, mais de 20 mil estão relacionados ao exercício profissional do paciente. De acordo com a pesquisa, a doença é provocada principalmente pela exposição a produtos químicos e pela falta de equipamentos de segurança adequados. Entre as atividades econômicas expostas ao perigo estão a de cabeleireiro, agricultor profissional, construção civil e indústria do petróleo. O estudo cita ainda outras profissões propensas ao desenvolvimento do câncer, como piloto de avião, comissário de bordo, farmacêutico, químico e enfermeiro. O estudo fez também uma lista com os 19 tipos de tumores malignos que podem estar relacionados ao exercício profissional. São eles o de bexiga, o de cavidade oral, faringe e laringe, o câncer de cérebro, o de estômago e esôfago, as leucemias e mielodisplasias, o câncer de mama, o mesotelioma, o câncer de pâncreas e o de pulmão. E no próximo bloco, o juiz Platão Teixeira Neto fala sobre a atuação da Justiça Laboral no combate ao trabalho infantil. Voltamos em instantes.
A Justiça do Trabalho deu mais um passo para a erradicação do trabalho infantil no país com o lançamento do Programa de Combate ao Trabalho Infantil. O objetivo é desenvolver, em caráter permanente, ações para a extinção dessa prática e promover a adequada profissionalização do adolescente. Para falar sobre o assunto, nosso convidado é o juiz Platão Teixeira Neto, que é diretor da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e representante da região Centro-Oeste da Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil, instituída pelo TST e pelo CSJT. Doutor Platão, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Um prazer. E eu começo perguntando o seguinte: o TST tinha antes uma comissão de erradicação do trabalho infantil e agora ele instituiu um programa. O que muda na prática? A comissão, Márcia, ela permanece e passa a ser gestora nacional do programa. Sim. Essa comissão ela é composta pelos ministros Lélio e Kátia, pelos juízes Saulo e Marcos Fava e por um representante de cada região do país. Eu represento a região Centro-Oeste. O Programa Nacional de Combate ao Trabalho Infantil ele foi instituído agora, em novembro de 2013, e ele tem a finalidade de capilarizar o programa em todo o país. Então, a ideia é descentralizar, é criar ações regionais com o programa e ele passa a ter gestores regionais. O TST ele deve oficiar agora aos tribunais para que cada um indique 2 magistrados do trabalho para atuarem como gestores regionais, preferencialmente um desembargador e um juiz do trabalho. E nas unidades, nas regiões, nós vamos desenvolver algumas ações de combate ao trabalho infantil. Nós devemos realizar eventos, como aqui em Goiás, no ano que vem está previsto um evento para março de 2014, e também a gente pretende conscientizar os juízes da importância desse combate. Então, as escolas judiciais também devem entrar nessa luta, com a realização de cursos, de seminários também, para difundir essa ideia e acabar com esse mal. Nós temos visto cada vez mais magistrados envolvendo em questões sociais. A antiga ideia de um poder judiciário inerte tem sido afastado para dar lugar a um poder proativo, preocupado em responder às questões e às demandas sociais. Isso aproxima a Justiça do Trabalho do cidadão? Com certeza, Márcia. A ideia é realmente acabar com essa imagem de um juiz encastelado, longe da sociedade, né? Esse programa de combate ao trabalho infantil, ele tem essa ideia de participar da sociedade, de fazer com que a Justiça do Trabalho integre uma rede de proteção contra o trabalho infantil e também ter atuações mais ativas nessa área. O programa, pela comissão, tem também um anteprojeto de lei, que deve ser enviado ao Congresso Nacional para mudança legislativa também nessa área. Então, nós queremos ter uma atuação realmente proativa. Que transcenda realmente a questão jurisdicional. Sem dúvida, porque nós temos consciência desse nosso papel, mas ninguém tem dúvida que o trabalho infantil deve acabar. Nós precisamos atuar para acabar com esse círculo vicioso, com esse mal que é essa ideia de que o trabalho infantil pode ser benéfico, que é necessário. Nós temos que contribuir para isso. Nós estamos tão convictos, tão seguros de que o trabalho infantil deve acabar, que nós não temos problema nenhum de assumir essa postura e o TST está imbuído nisso, nesse papel de alertar a sociedade para esse mal. E é um programa de todo o país, o governo federal também está empenhado nisso, então nós temos tranquilidade em agir nesse papel de realmente alertar a sociedade e trabalhar numa ação que transcenda o nosso papel jurisdicional. O juiz ele precisa participar da sociedade de uma forma mais ativa. A ideia do programa é realmente trabalhar nas políticas públicas de proteção e também trabalhar pela acolhida desses jovens. A gente pode fomentar, a gente pode subsidiar programas de acolhida desses jovens que estão nesse trabalho, porque não adianta só retirar a criança do trabalho infantil. Se ela não tiver uma acolhida, se ela não tiver meios de sobrevivência, ela vai voltar. Então, a Justiça do Trabalho tem que estar imbuída nesse papel e atuar de uma forma totalmente ampla, não só
alertando a sociedade, mas também, se possível, por que não, ajudando nessa rede de proteção. Com relação, particularmente, ao judiciário, os processos judiciais que tratam do trabalho infantil, o senhor acredita que deve ou tem prioridade na tramitação judicial? A nossa ideia é estimular isso, não só a criação de varas especializadas também para exame de pedidos de autorização judicial e também trabalhar pela tramitação rápida desses processos, né? E tem que ser prioridade mesmo. Nós temos algumas ações, infelizmente em Goiás ainda existe esse trabalho infantil. Eu mesmo, onde atuo como titular, lá em Quirinópolis, tive um processo uma vez que me chamou muita atenção, em que um menor de 16 anos trabalhava numa lanchonete, num restaurante, servindo bebida alcoólica. E a gente fica naquela preocupação, o que fazer num caso desse? E a gente não tem muitas medidas, né? Por exemplo, a lei não impõe multas expressamente em relação a isso. E num caso específico, na minha sentença, eu busquei impor multas para reprimir aquela conduta, oficiar o Ministério Público do Trabalho. Então, a gente tem que ter essa atuação mesmo. E, por isso, um processo envolvendo trabalho infantil não pode ter uma tramitação normal, pelo que representa de mal para a sociedade. Aquela demanda ela tem que ser resolvida rapidamente e, de preferência, com uma medida que vá coibir, inibir, né, esse tipo de conduta, com realmente uma medida pedagógica. Na sua opinião, com relação à atuação do magistrado de ter ferramentas legais, falta alguma legislação específica que permita o magistrado trabalhista ir um pouco mais adiante, a punir de forma mais exemplar esses casos? Com certeza, Márcia, ainda faltam multas expressas em relação a isso, né? Nós estamos evoluindo para que haja uma legislação mais protetiva nessa área. E o grande problema ainda é a indefinição quanto à competência da Justiça do Trabalho. Nós entendemos que a competência é nossa, sobretudo após o alargamento da competência da Justiça do Trabalho, no artigo 114, inciso 1º da Constituição, mas ainda há dúvida quanto a isso e os pedidos ainda não chegam para a gente. Então, a gente tem uma ideia de que a Justiça do Trabalho deve agir para mais desautorizar o trabalho infantil do que para autorizar, porque o trabalho infantil deve ser uma exceção. A gente admite apenas que o trabalho infantil possa ocorrer na área artística, né, seja para gravação de comerciais, seja para atuação em novelas, em filmes, e deve ser algo estritamente excepcional e também sob a fiscalização e a supervisão da Justiça do Trabalho. O que a gente vê, infelizmente, é que na Justiça Comum ainda há autorizações bastante permissivas. A gente fica pasmo em saber que há autorizações para trabalho em lixões, em carvoarias, em minas, sob pretexto de que aquilo deve assegurar a sobrevivência da família. A Constituição não admite mais, né? A Constituição proíbe o trabalho de menores de 16 anos. Então, a gente não pode admitir isso e a Justiça do Trabalho tem que entrar nesse jogo, realmente coibindo esse tipo de conduta e possibilitando um futuro melhor para todo o país. Correto. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, hoje falando sobre o trabalho infantil no país com o juiz Platão Teixeira Neto. Não saia daí. Hora Extra está de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje falando sobre o programa de combate ao trabalho infantil com o juiz Platão Teixeira Neto. Doutor Platão, o senhor comentou no bloco anterior que, na sua opinião, ainda é muito permissivo o fato de menores estarem trabalhando. Há autorizações que permitem esse menor trabalhar, que são concedidas pelo Judiciário Estadual. E o senhor falou assim que, na sua opinião, só em casos realmente excepcionais que deveria ser realmente permitido o trabalho desse menor. Na sua opinião, ainda a miséria ou aquela ainda ideia arraigada de que antes o menor trabalhando do que ele nas ruas é uma visão ainda ultrapassada, que já é ultrapassada? Com certeza, Márcia. Talvez, em decorrência do nosso regime escravocrata, ainda vigora essa ideia
que é melhor o menor estar trabalhando do que cometendo crimes. A gente não pode admitir isso, porque senão a gente nunca vai quebrar esse ciclo vicioso. Estatísticas mostram que as pessoas que trabalham na infância têm dificuldade, depois de se aprimorar, de se qualificar, e não conseguem bons empregos no futuro. Nós não podemos ter aquela ideia excepcional de um ou outro, por exemplo, o compositor Mozart, né, retratado no filme Amadeus, que trabalhou desde criança e conseguiu ser um músico genial e tal, e ele sofreu bastante. Aquilo lá é excepcional, né? Nós temos que ter ideia, e é o que é o geral realmente, que a pessoa que trabalha na infância, ela tem dificuldades de educação, tem dificuldades de conseguir uma boa posição no mercado, então a gente tem que acabar com isso. Não dá mais para a gente admitir que uma criança trabalhe sob esse pretexto. E o Brasil tem tantos programas de governo, de auxílio, né, tantas bolsas, tantas concessões aí, e a gente percebe que nós temos que acabar com essa cultura. É uma questão realmente cultural. Enquanto a gente não extirpar com esse mal definitivamente, isso vai continuar acontecendo, infelizmente. Porque é comum a gente ver em feiras, o feirante levar o filho menor, 10, 12 anos, para ajudar lá naquela banca. Isso, na verdade, isso não contribui para a formação desse menor. Com certeza. A gente tem que separar, claro, o trabalho familiar ali junto à família do trabalho subordinado. É difícil a nossa atuação quando entra a questão familiar, porque o problema maior é o menor estar sob o jugo do empregador, sofrendo aquela pressão psicológica e tal. Aquilo é um mal maior, mas a gente gostaria que o menor realmente não trabalhasse em hipótese alguma, né? Lugar de criança na escola, o menor tem que ter direito a lazer, a educação, sem ter a pressão do trabalho. Quais são e qual o perfil das crianças e adolescentes brasileiras submetidos ao trabalho precoce? Nós temos atualmente cerca de 3 milhões e 500 mil crianças trabalhando no Brasil. E esse trabalho infantil a gente percebe que é devido a questões econômicas, né? Nós temos uma grande incidência de trabalho infantil nas regiões norte e nordeste do país, e, sobretudo, pela sobrevivência da família e da própria sobrevivência da criança. Às vezes também, quando a criança é abandonada e tal, ela precisa, infelizmente, trabalhar. Então, o perfil desse trabalhador é ligado à condição econômica, à miséria, à necessidade de sobrevivência, infelizmente. Mas isso precisa acabar, certamente. A Constituição protege a criança e o adolescente contra o trabalho infantil? Sim, Márcia. A Constituição proíbe qualquer trabalho a menores de 16 anos, né, salvo a partir dos 14 a condição de aprendiz, e também proíbe trabalho noturno, perigoso, insalubre a menores de 18 anos. Mas é importante enfatizar também que no artigo 208 da Constituição, ela diz que é dever do Estado dar educação para as crianças de 4 a 17 anos. Essa idade é importante porque tem que ter educação obrigatória a partir dessa idade. Então, a grande transformação deve se dar a partir da educação. E a gente defende uma educação integral, de qualidade. Então, quanto mais tempo a criança estiver na escola, menor a possibilidade dela estar trabalhando. O Brasil sediou recentemente, em outubro, em Brasília, a 3ª Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, com a participação de países membros da OIT. Qual foi a importância desse evento, e, inclusive, para a Justiça do Trabalho? A Comissão de Erradicação do Trabalho Infantil, TST, participou ativamente dessa conferência. Foi muito importante, tive a oportunidade de estar lá pessoalmente, convivendo com pessoas do mundo inteiro. E o mais importante dessa conferência para nós foi que, pela primeira vez na história, essa conferência foi a 3ª, já tinha havido 2 na Holanda, em 97 e 2010, foi a primeira vez em que os sistemas judiciais passaram a integrar a conferência. Então, no documento final da Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, constou expressamente a importância do engajamento dos sistemas judiciais no combate ao trabalho infantil. Então, foi um momento histórico, nós participamos de painéis, nós pudemos discutir lá e ficou clara a importância da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho. O reconhecimento da atuação desses órgãos no combate ao trabalho infantil? Sem dúvida, não só da Justiça do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, mas também nos órgãos de
fiscalização do trabalho. O próprio fato do Brasil sediar essa terceira conferência global significa que é também um reconhecimento internacional sobre o esforço que o país tem feito para combater essa prática? Com certeza. O Brasil tem o compromisso de erradicar o trabalho infantil totalmente até 2020, Sim. de eliminar as piores formas de trabalho infantil até 2016. O Brasil tem esse reconhecimento lá fora. Apesar dos insucessos ainda, da gente não conseguir acabar com o trabalho infantil, e é muito difícil que a gente consiga cumprir essas metas, mas é de fato importante e é relevante o trabalho que vem sendo desenvolvido no Brasil com o apoio de todos, do governo federal, com as políticas públicas e também dos órgãos do sistema judicial. Para finalizar, na sua opinião, o mundo está se mobilizando para combater o trabalho infantil? Com certeza, Márcia. Um dado interessante é que a Convenção 182 da OIT, que trata das piores formas de trabalho infantil, foi aprovada por unanimidade na Conferência Internacional do Trabalho, foi ratificada pelo Brasil. Então, nós temos convenções internacionais importantes, que são a 138 e a 182 da OIT, e elas são consideradas convenções fundamentais e fazem parte hoje do que se chama de trabalho decente, né, que é acabar com o trabalho forçado, acabar com o trabalho infantil. Então, com certeza, a comunidade internacional está toda engajada nessa luta e conta com o apoio de todos os países do mundo, não só das nações envolvidas, mas também das nações consideradas emergentes. Certo. Eu conversei com o juiz Platão Teixeira Neto sobre o programa de combate ao trabalho infantil. Doutor Platão, muito obrigada pela sua presença aqui no Hora Extra. Sucesso com o programa, que realmente consiga ter êxito e realmente erradicar o trabalho infantil em nosso país. Tomara, Márcia, eu que agradeço. Esta edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás você acompanha no Twitter e no Facebook.